A paz do Senhor Jesus Cristo e as riquezas de Cristo abundem em seus corações. Estamos aí para poder darmos continuidade aí o nosso discipulado para você. Antes de tudo, queria pedir carinhosamente, você que ainda não inscreveu no canal, inscreva no canal e deixe o seu like, aquele ok que você vai ver embaixo aí da tela. Você vai ver aqui aquele negocinho assim, ó, ok? Então clique lá. Não deixe de clicar lá não, é muito importante, ok? Nós vamos daí dar continuidade ao nosso curso, né? Esse curso aqui, ó, em missão com Deus, vivendo o propósito de Deus para a sua glória. Se porventura você quiser ter o livro, nós vamos aí te dar uma direção para você comprar esse livro. Caso você não possa comprar o livro, e você tem a possibilidade de você estudar pelo celular, pelo computador, pelo tablet, porque a gente enviamos as apostilas de capítulos, de unidades, como nós chamamos aqui, capítulo por capítulo, unidade por unidade. Ah, pastor, que eu estou estudando a unidade digital. Então eu te mando ela, envia PDF, aí vai ficar legal. Vamos lá? Hoje o capítulo unidade ou semana 6, podemos chamar aqui, parte 2, que é Pedro na missão com Deus, uma igreja para todos os povos. Para todos os povos. Então vamos lá? Hoje nós estamos na segunda parte, no dia 4, que o título do dia 4 é Influencie o povo de Deus. Que transformação Deus operou na vida de Pedro? Se você o encontrasse antes ou depois do Pentecostes, não acreditaria que se tratava da mesma pessoa. Deus tinha em mente muito mais do que simplesmente transformar Pedro. Ele pretendia iniciar uma igreja para todos os povos. Escolheu Pedro para ser o líder por meio de quem ele trabalhava. Jesus sabia que uma forte liderança era necessária para iniciar uma igreja para todos os povos. Essa é a razão por que ele passou tanto tempo disciplinando Pedro e outros apóstolos. Cristo desejava um firme fundamento para a sua igreja, uma vez que ele enfrentaria um mundo hostil e pagão. Deus escolheu Pedro, Deus escolheu você. Uma coisa que me chama atenção em tudo aqui, que não houve ali, sabe? Aquele negócio de pessoas brigarem por liderança, quererem buscar o seu espaço, como nós podemos chamar hoje. Ao contrário, todos eles trabalhavam de uma forma querendo ajudar e favorecer o reino de Deus. Pedro foi escolhido não porque ele se autocolocou, não. Pedro foi escolhido porque ele era uma pessoa que esteve mais próximo de Deus. Um líder, na verdade, eu quero dizer para você que tem que ser uma pessoa que está mais próximo de Deus. Esse negócio de liderança não ter ideia nem o que tem que estar fazendo, é um problema muito sério. Eu me preocupo muito com esses líderes aí. Então, tomar muito cuidado com quem você está sendo liderado, né? E também você, líder, você precisa se preocupar em se encontrar mais com Deus. Não que você vai ser o intercessor entre a igreja e Deus. Não é isso que estou dizendo. E nem isso existe na Bíblia, né? O intercessor é Jesus. Nós vamos apenas ser aquela pessoa que, por nosso exemplo, por nossos esforços, pelo nosso sacrifício, nós vamos ajudar outras pessoas a chegar próximas de Cristo. Tá bom? É assim que funciona. Vamos lá? O diagrama que nós vamos agora percorrer é o segundo diagrama. Aquele que nós falamos é o segundo, tá bom? Deus escolhe o seu povo para estar na missão com ele. Se você tivesse de escolher liderança para a igreja hoje, provavelmente seria tentar escolher uma pessoa com as melhores personalidades, habilidades e dons. O grupo que Jesus escolheu deixava muito a desejar na maioria dessas áreas. Hoje eu fico preocupado, sabe? As pessoas ficam mais visadas em chamar pessoas
entre aspas, qualificadas, habilitadas para trabalharem do que aquelas que não são. Aí eu pergunto, mas por que as pessoas fazem isso? Outra vez você perguntaria também. A resposta é simples. Porque elas dão mais trabalho. Você vai dedicar mais tempo a elas, você vai ter que estar mais próxima delas. Isso dá mais trabalho para a liderança. E hoje em dia, né, alguns casos, existem lideranças que não querem muito trabalho. Eles querem simplesmente, né, fazer o seu trabalho normal e vão embora. Não querem trabalhar, não querem estar próximo dos liderados, não querem ensiná-los, não querem pagar o preço de estar próximo deles, nada disso. Eu fico muito preocupado com isso. E aqui nós temos essas pessoas, por exemplo, temos alguns exemplos, né? Temos o Tiago e João, que eram chamados filhos de trovões. Mateus, ele era odiado porque ele era publicano, né? E cobrava imposto com o governo romano. Temos também o Simão Zelote, que era um revolucionário que tentava derrubar os romanos. Temos também Tomé, que duvidava e era improvável vencedor, assim como a maioria dos discípulos que só conheceram pelo nome. E temos aqui o Pedro. Pedro era aquela pessoa que tinha todos os piores defeitos que você possa imaginar. Você imagina a pessoa com muito defeito. Chama-se Pedro. Mas mesmo assim, Deus não olhou para essas coisas. Deus não olha para isso. Deus não olha para o meu defeito, não olha para o seu defeito. E nós também, que a qual somos pastores, que administramos dons, né? Eu sempre falo que pastores são administradores de dons de pessoas que a qual Deus o chama para o ministério, e nós temos que administrar esses dons naquelas pessoas e fazer elas entenderem quais são os seus dons para trabalhar e favorecer o reino de Deus. Eu entendo que o pastor, né, sobre tudo que a qual se ensina aí fora, esse é um dos principais pontos do pastor. Ele tem que saber administrar isso. E para isso acontecer, ele tem que estar próximo das pessoas, como Jesus estava próximo dos seus discípulos. E nós temos que ver nas pessoas, os nossos pastores, temos que ver nas pessoas aquilo que ninguém consegue ver. Ah, mas aquela pessoa não tem condições. Vai ter condições sim, né? Então, é assim que funciona. Então, Deus escolhe, não é pelos méritos. Deus escolhe por aquilo que Ele está vendo para o futuro. Deus, quando olhou para mim, Ele estava me vendo hoje fazendo esse trabalho. Quando olhou para você, Ele está vendo para o futuro. E assim por diante. Segundo lugar, Deus chama o seu povo para os seus propósitos. Você já pensou que pode ser chamado para ser um líder na igreja de Cristo, assim como Pedro? Você pode replicar de jeito nenhum. Estou certo que Pedro ficou surpreso com as grandes mudanças que Deus operaria na sua vida e o fato de que tornaria o catalisador do corpo de Cristo. Por meio das fraquezas de Pedro, Deus demonstrou que o Espírito Santo capacita seu povo para ser testemunha a todos os povos. Então, quem vai agir, amados, na igreja, intermédio do pastor, é o Espírito Santo. Não somos nós, pastores, né? E a ação ali, as providências, o poder, a palavra, né? Elas são vinda do Espírito Santo. Então, é por isso que Deus não vai aceitar pessoas capacitadas. Porque teve um exemplo disso. Nós vamos falar semana que vem sobre Paulo, que vai ser o nosso outro ponto aqui, né? Vamos falar sobre, ainda falta Paulo e João ainda. Então, e Paulo era o tipo dessa pessoa, ele tinha todas as qualificações para ser um grande homem de Deus. E até se a gente for ler os textos, ele até pensou que poderia utilizar os seus recursos para poder fazer isso. Nós temos aí o exemplo, que já passamos para o nosso estudo aqui em Missão com Deus, o Moisés. O que fez Deus com Moisés? Moisés tinha todas as qualificações possíveis, mas Deus ele reduziu a nada para que Deus usá-lo para a grande obra, assim como fez também com Paulo também, e
como faz com todos nós também. Então, não vamos entrar nessa de achar que Deus vai usar as nossas qualidades. Eu particularmente digo para você que se Deus usasse as minhas qualidades, ele estava perdido, coitado. Porque eu não tenho qualidade nenhuma. Graças a Deus por isso. E tudo que eu faço, tudo que eu já fiz, e creio que vai ser feito ainda mais ainda, é tudo pela ação do Espírito Santo. Temos testemunho de sobra, temos autoridade de sobra para poder falar isso. Vamos lá, número 3. Deus inicia um pacto de promessa e obediência com o seu povo. Se Deus dissesse aos membros de sua igreja para parar com tudo e passar 10 dias orando por avivamento, o que eles responderiam? Deus prometeu-lhe o poder se você esperar nele. Uma razão para a falta do poder hoje é que as atividades seculares estão sufocando as coisas espirituais. Gastamos tanto tempo em questões seculares que não temos tempo para estar realmente na missão com Deus. Jesus alimentou 5.000 pessoas, 500 ouviram ao mesmo tempo, e após a sua ressurreição, mais de 120 levaram a sério a sua promessa e esperaram e oraram no cenáculo até que o Espírito Santo viesse sobre elas. Gente, uma coisa que aprendemos aqui é que a gente tem que um pouco parar, né, de deixar que as atividades, até mesmo na igreja, porque às vezes eu falei aqui um tempo atrás, até mencionamos isso no curso Conhecendo Deus, Fazer Sua Vontade, e mencionamos muito sobre isso, sobre a questão de querer fazer muito e não ser aquilo que Deus quer que seja. Lembra que tem uma passagem bíblica, né? Eu queria ler ela com vocês, eu acho interessante, e eu gosto de trazer aqui dentro da versão, né, que eu tenho aqui. Eu queria sempre dizer que eu estou utilizando a versão NAA, a nova versão da Almeida, tá bom, amados? Para que você possa, quiser acompanhar junto comigo na minha versão. Olha só, capítulo 7 de Mateus, no versículo 21 em diante, observe o que Jesus fala aqui referente ao reino de Deus. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, ó Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Tá vendo aqui? Tá falando para crente, falando daquelas pessoas que experimentaram, né, o poder de Deus, viram demônios sendo expulsos, viram milagres acontecendo, né? Eles viram tudo isso aqui, né? Eles viram a palavra sendo pregada, a profecia aqui, eu creio que seja isso, né? Nós não profetizamos o teu nome, não pregamos o teu nome para as pessoas, e muitas pessoas não se converteram, mas essas pessoas, elas não estavam em sintonia com Deus. Elas não viviam em sintonia com Deus, elas não queriam viver em comunhão com Deus. O mais que mais, eu tenho falado muito aqui sobre a questão de relacionamento. Um obreiro de verdade, ele tem que se relacionar com Deus. Se não houver esse relacionamento, o que ele fizer não vai valer nada para Deus. Pode sim valer para as pessoas, porque a palavra de Deus não volta vazia. Isso é bíblico. Mas ele propriamente que está pregando, que está sendo ali o veículo para poder os milagres serem operados, os demônios serem expulsos, ele vai ficar no vácuo. E ele vai ouvir essa palavra. Afasta de mim, você que pratica o mal. Né? Eu não te conheço, não te conheço. Vamos tomar cuidado com isso. Vamos parar de querer subir monte para buscar poder, fazer trabalho de oração para buscar poder.
Oração não você não ora para buscar poder, você ora para se relacionar com Deus. O monte, ele ia ter um local até bem apropriado, mas para não é essa ideia de buscar poder. Pessoas falam que no monte vai escorregar de cabeça para baixo, o diabo vai dar uma rasteira nele. É umas coisas uma idiotice danada que não tem nexo nenhum, que não tem coerência nenhuma com a palavra de Deus. Eu fico triste com essas coisas todas. Então vejamos que as pessoas, elas se prendem a isso, elas se focam nisso e não vai ter resultado nunca na vida deles. O que vai chamar resultado é nós criarmos um pacto e a promessa de Deus é que Ele é que vai operar na hora que Ele quiser operar. Não é também na hora que eu quero que Ele opere. Então vamos tomar muito cuidado com isso, amados. Né? A passagem bíblica sobre a questão de Atos dos Apóstolos, olha o que eles fizeram. Fique lá, né? Vocês vão receber poder. Né? Deixa eu ler aqui, Atos 1:8. Eu gosto muito de ler. Aqui estamos num estudo bíblico, e por estarmos num estudo bíblico, nós temos que ter esta cautela de ler. Ó, mas vocês receberão receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele está dizendo o seguinte: vocês vão testemunhar daquilo que vocês vão receber. O Espírito Santo, ele trabalha com relacionamento. Eu não creio que o Espírito Santo vai trabalhar de uma forma aleatória e sem que venha relacionar as pessoas com Deus. Não existe isso. Tá bom? Vamos ao número 4. Deus prepara o seu povo para a sua missão. E lembrando que quando Deus, no ponto anterior, é que Pedro, ele teve um relacionamento muito íntimo com Jesus. Ele, Pedro, João, Tiago, eles estiveram ali e viram coisas acontecerem, e isso valeu muito. Então é relacionamento. Vamos lá. Deus prepara o seu povo para a sua missão. Deus preparou o seu povo no Pentecostes, por meio de uma oração corporativa. Nada torna você mais transparente com o Senhor do que orar pelos outros. Uma razão porque Deus reuniu 120 pessoas no cenáculo por 10 dias, antes da vinda do Espírito Santo, era para uni-las. Olha que coisa, oração une. Oração, ela corpora, ela corpora ali o corpo de Cristo. Ela une o corpo de Cristo, vamos dizer assim, é verdade. E quando a igreja ela não se preocupa ou não quer se reunir para a oração, isso é um problema muito sério. Essa é a prova de que a igreja não está, que as pessoas que não estão vivendo com oração não estão focadas no reino de Deus. E é muito preocupante isso, né? A oração, ela é o poder, o poder que a qual precisamos buscar a Deus constantemente dentro da igreja. Se a igreja não entra nessa questão de oração, então é muito preocupante. Então, bota a igreja para orar, pastor. Irmãos, vamos reunir o povo para orar. Juntos, a oração corporativa, ela traz essa coisa aqui maravilhosa, essa dinâmica, esse resultado, que é Deus derramando o seu poder sobre a igreja. Foi assim que fez. Né? Aí pergunta, por que eles ficaram 10 dias orando? Por que não foi não? Eles precisavam se unir primeiramente. Depois que eles se uniram como deveriam se unir, e você vai ver isso na sequência da igreja, que a igreja era uma igreja que era unida em tudo, né? Até os seus bens eram repartidos aos pobres. Você tem ideia como é que a igreja é unida? Então é isso. Está precisando hoje da igreja. Número 5. Deus envia o seu povo para onde ele poderá melhor trabalhar por intermédio dele para cumprir sua missão. Às vezes, Deus toma medidas drásticas para fazer com que seu povo vá para onde ele lhe disse para ir.
Cerca de 10 anos após o Pentecostes, os discípulos estavam em Jerusalém. Deus usou a perseguição para enviar seu povo para a missão. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas o Senhor trabalhou tão poderosamente que, por meio de Filipe, em Samaria, a igreja que em Jerusalém, que a igreja em Jerusalém enviou Pedro e João para auxiliá-lo. Aí começa as coisas acontecerem. Gente, não vamos esperar Deus permitir alguma coisa acontecer para a gente avançar. Ao contrário, vamos nos posicionar, primeiramente, em oração, vamos nos posicionar como uma igreja ali reunida, esperar. Deus enviou, vamos lá. Eles acomodaram, acharam bonito, primeiramente os 3.000 se convertendo, os 5.000 se convertendo, e aí? A igreja vai ficar por aqui mesmo. Tem igreja que é assim, tem pastor que ele se prende justamente ao local, e nós não podemos se prender. Eu penso o seguinte, eu como pastor, você como pastor, nós como pastores, temos que pensar assim, eu penso assim, e você quiser aí deixar seu comentário, se caso estiver contra, vamos conversar sobre isso, né? Vai diretamente lá no meu Instagram, vamos conversar lá. Fica melhor lá, não aqui no YouTube não, tá bom? E aí fica aquela coisa, a igreja encheu, agora vamos partir para outra. Prepara alguém, deixa alguém lá te auxiliando, né, na igreja. Temos que confiar, tem pessoas que não confiam mais em pessoas não, amados. Né? E acha que a propriedade é dele, aí etc. Vai morrer, a igreja vai ficar por aí. Bom, mas faça isso. Prepare alguém. O nosso trabalho como pastor é preparar pessoas ou para enviar para o campo missionário, ou pessoas para poder nos auxiliar na igreja, para nós irmos abrir campo lá fora. Eu, particularmente, eu tenho essa chamada. E o meu sonho, a minha oração sempre essa aqui, é viver assim. Então vamos lá, amados. Deixa eu ler aqui o que eu escrevi aqui. Em Atos, os membros do corpo se espalharam-se, levando consigo o evangelho e pregando com grande intrepidez. No século I havia uma sinergia que apoiava o seu trabalho conjunto para alcançar o mundo além da igreja local. Hoje, como indivíduos e igrejas, podemos unir os nossos dons ao povo de Deus para maximizar nosso potencial de alcançar o mundo todo. A igreja ela é constituída de dons. Cada um tem um dom. Ninguém ali ele foi criado para um específico dom, ou melhor, específico dom. Não foi criado para ter todos os dons. Ao contrário, cada um foi criado para ter específicos dons. E para juntos ali, até pastores. Tem pessoas que têm mais dom mais bonito do que os pastores da igreja. Acho lindo isso. E quando tenho, fico muito feliz por isso. Vamos lá? Uma das maiores necessidades do cristianismo em geral é o despertamento espiritual que leve a um movimento de implantação de igreja entre um dos povos que não alcançado do mundo. Esse é as maiores necessidades que devemos ter, de implantar igrejas. A sua igreja não pode ser a única do Brasil, única. Vamos implantar igrejas, vamos para o local. É assim que deve ser nosso pensamento. Vamos lá, número 6. Deus guia o seu povo para a sua missão. Você já se viu em uma situação tão confusa que precisou da urgente direção de Deus para discernir o que estava exatamente acontecendo? Foi o que aconteceu com Pedro, quando foi a Samaria para ajudar no avivamento ali. Simão Mágico, conhecido como Grande Poder, por causa das artes mágicas, colocou o teste à confiança de Pedro na direção de Deus. Então, tomar muito cuidado com esses Simões mágicos. Eu queria até dizer que esses Simões aqui são os que faz show em púlpito hoje. Tome cuidado quem que você coloca no seu púlpito. Os Simões estão entrando nas igrejas, estão fazendo ali, sabe? Eu esqueci o nome que dá, aqueles momentos ali.
Os humoristas muito usam essa... Agora não vem à minha mente agora, me perdão. Mas é o que está acontecendo nos púlpitos hoje. Gente, eu não consigo mais encarar pessoas fazendo graças em cima de púlpito, pregando coisas que não tem nada a ver. Pastores, que se dizem pastores, que não têm uma igreja, que não dirigem igreja, e são titulados como pastores pregando aleatoriamente nas igrejas, sem compromisso e sem autoridade espiritual. Na verdade, nem se sabe quem os conduziu ao pastorado, quem os ordenou ao pastorado. Então, são coisas que nos preocupam muito, né? Nos preocupa muito. E hoje estão aí, irmãos, uma turma de Simões aí, querendo fazer o seu show, apresentar os seus shows, né? Temos aí congressos, não vou aqui dizer nome de congressos, que infelizmente são apenas show e não provavelmente compromisso para pregar a palavra, para poder influenciar as pessoas a se envolver com Deus. Querem pregar aquilo que o povo quer ouvir. E esse é um problema muito sério. E a missão de Deus nessa terra não é pregar o que as pessoas querem ouvir. Eu fico sempre falando que João Batista era uma pessoa que pregava duramente e tinha muito membro, tinha muitos seguidores. Que coisa. Não é? Então, entendo, porque hoje querem enganar aí com essas palavrinhas isso, palavrinhas daquilo, mas é o que está acontecendo hoje. O Simão Macho, né? Então nós, como Pedro lá, e nós também temos que tomar muito cuidado para não permitir que essas pessoas entrem dentro da igreja, né? Tempos trabalhosos vamos ter dificuldades sim, mas vamos lá, né? O poder do Espírito Santo é que vai fazer a diferença dentro da igreja. Não existe recursos para crescer a igreja. A única coisa que cresce a igreja é o poder do Espírito Santo. Nada mais do que isso. Vamos lá? Número 7. Deus usa seu povo para cumprir sua missão. Deus usou Pedro poderosamente, primeiro quando ele percorreu toda a Judéia, Samaria, depois quando foi às cidades costeiras, usou Pedro para curar um paralítico, ressuscitar uma mulher. Sem dúvida, Pedro lembrou-se dos momentos em que havia visto Jesus fazer o mesmo. Pedro deve ter sentido que Deus o estava usando para fazer o que era fundamental em seu reino. Pedro mal sabia que Deus teria de fazer para prepará-lo para o restante da sua missão. Uns milagres que glorificaram a Deus não eram suficientes. O plano de Deus era que todos os povos o glorificassem. Ele usaria Pedro para libertar a igreja para que se cumprisse seu objetivo. Pedro seria a pedra que serviria de plataforma para lançar a igreja na missão. Deus estava precisando fazer na vida de Pedro o que havia planejado para fazer com a igreja. Ele precisava lançar Pedro e a igreja no fogo para que fosse além de tudo o que havia vislumbrado. Isso aí. Deus quer que o nome dele seja glorificado e o veículo é você, meu amado. E Deus trabalhou na vida de Pedro. Fica imaginando Pedro, né? Todos os acontecimentos, ressurreição, né? Pedro pregando aqui, as coisas acontecendo. Até dizem que a Bíblia fala que a sombra de Pedro curava. As pessoas, Pedro passava pelo caminho e ali a sombra dele passava por cima dos paralíticos, dos enfermos, eles eram curados, libertados. Não é assim, amados. Não que Pedro criou uma situação. Hoje, aí, sabe, se fosse hoje, iam criar, sabe, uma campanha da sombra que liberta. Hoje vai estar aqui o irmão, o pastor Pedro, o evangelista Pedro, que vai pregar aqui hoje, e ele é o homem que tem uma sombra poderosa. Bom, seria mais ou menos assim que iriam descrever, né? Infelizmente. Mas Pedro não fazia isso. Isso era automático. As pessoas iam a Pedro porque viam nele o poder do Espírito Santo. Somente isso. Vamos lá, dia 5. Dia 5, o título é Deus cumpre o seu propósito
por meio do seu povo. Leia, ao ler Atos 10 na sua Bíblia, não deixe de compreender o ponto fundamental na missão eterna de Deus. E aí, você lendo, você faça anotações que a qual vão te ajudar. Vamos lá? Primeiramente, Deus inicia uma convicção no coração dos que estão perdidos. Sem dúvida, Pedro estava realizando um grande trabalho de liderança no corpo de Cristo. Havia pregado o Evangelho em Samaria e agora estava pregando na Judéia. Ele até havia ressuscitado uma mulher, entretanto, não estava fazendo tudo o que Deus queria que fizesse. Imagine só, ele estava, não é tudo, não. Escute, cerca de 10 anos se passaram desde que Cristo havia sido dado a grande comissão. No Pentecostes, as pessoas de diversas línguas e nações ouviram sobre as grandezas de Deus. No capítulo 2, versículo 11 de Atos. Mas isso não pareceu ter convencido os discípulos da urgência de serem testemunhas de Cristo em todos os lugares. Pedro e a igreja ainda estava concentrada, ainda se concentravam nos judeus. Muitas ovelhas dos outros rebanhos precisavam ouvir o Evangelho. Até que então, numa cidade chamada Jope, né, uma cidade, Deus viu na vida de um homem chamado Cornélio uma necessidade grande de ele ser salvo. E ele era gentio. E os judeus, e até mesmo propriamente Pedro, tinha aquela visão que só os judeus, eles achavam que só os judeus tinham que ser salvos. Foi então que Pedro estava aguardando lá fazer a comida, né? E deve ser aquele tipo de domingo, né? Que a comida demora para ser feita, não sei porquê, no final de semana demora fazer comida, né? E aí ele dormiu, eu fui dormir, eu vou dormir até esperar acabar de fazer a comida aí. O moleque demorando muito. E nesse adormecer ele teve um sonho. E esse sonho era uma visão que Deus estava dando a ele. Um lençol vindo do céu, cheio de animais que para os judeus eram proibido comer. Eram ditos lá em Levítico como animais imundos. E Pedro, logo, conhecedor da verdade, conhecedor da lei, disse: o Senhor faz de mim essas coisas imundas. Aí Deus responde para ele: quem é você para dizer que aquilo que eu consagro é imundo? E naquele mesmo tempo, Pedro entende, aí bate na porta os empregados de Cornélio e disse para ir lá na casa de Cornélio. Ele foi, chegou lá, não somente Cornélio, mas toda a sua família foram salvas e batizadas no Espírito Santo. Aí Pedro, no capítulo 11, isso no capítulo 10, no capítulo 11, Pedro vai lá até a reunião de obreiros, né? Eles faziam lá, e relatou para eles a situação. Olha, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre nós, desceu também nos gentios, o que se impede eles de receberem a salvação. Então, amados, é esse caso. Nós estamos muito presos, sabe, a legalismo. E temos que tomar cuidado com as legalidades da qual aprendemos no nosso ciclo cristão. Pedro, ele aprendeu a lição e quer também que nós aprendemos também a mesma lição também. Primeira lição também. Bom, então, Deus sempre vai iniciar uma convicção, né, para que as pessoas perdidas também sejam salvas. Segundo lugar, Deus interrompe o seu povo para envolvê-los na sua missão. Olha só, Deus apareceu a Cornélio em uma visão, mas teve que arrebatar Pedro para que pudesse ouvi-lo. Pedro iniciou o encontro com Cornélio antes de deixar Pedro. O Senhor iniciou o encontro com Cornélio antes de Pedro deixar Pedro chocado ao ver o que ele estava fazendo. O componente-chave de ambos os casos foi a oração. Quem ora, irmãos, vai ver a realidade de Deus, vai ver o poder de Deus. Sabe que muitas pessoas hoje não conseguem enxergar e ficam criando situações legalistas dentro da igreja,
se prende à roupa, se prende à cor da igreja, se prende ao que a igreja vai ter jardim, não vai ter jardim, se o templo lá ele vai sentar na tribuna ou vai sentar embaixo. Gente, tem que parar com isso. Se vai sentar em cima, senta. Se não vai sentar, senta embaixo. A gente não pode criar um protocolo disso e criar que assim que é a igreja verdadeira. Não. É o que está acontecendo hoje. Criam-se muitos protocolos. E as pessoas querem obedecer esses protocolos. Tem pessoas que dizem que, olha, eu sou do tipo que tem que ser assim. Não tem que ser assim. Se você é assim, né, porque você é diferente, porque você escolheu ser assim. Não é porque a Bíblia diz que tem que ser assim. Tem que tomar mais cuidado. E isso vai fazer com que as pessoas... o legalismo em si, deixa eu falar aqui, é uma interrupção para poder as pessoas não irem até Jesus. Quantas pessoas que eu conheço que estão no mundo até hoje justamente por causa disso. Desses legalismo dentro da igreja. Tome cuidado. Você não deve ser liberal e também não deve ser também extremamente flexível. Deve moderar, né? Moderar. Isso aí são assuntos ministeriais, mas são assuntos muito importantes. Terceiro, Deus instruiu no caminho aqueles que se comprometerem. Enquanto Pedro ainda se tentava entender o que significava abandonar suas tradições, o Espírito Santo dava as suas outras instruções no devido tempo. Simão, eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai até a eles, não duvidando, porque eu os enviei. Pedro certamente teria hesitado ir com eles se o Espírito Santo não tivesse sido específico. Como Deus levou Pedro a obedecer diante de toda a tradição, o Espírito Santo falou primeiro por meio da oração e depois da palavra viva e, por fim, pelas circunstâncias. Antes da história terminar, o Espírito Santo levou Pedro à igreja a declarar que os mistérios de Deus, oculto que eras, e de que todos os povos deveriam adorá-lo e servi-lo. Então está aqui. Mas isso tudo é feito em oração. Então ora! Não vai orar, vai buscar ao Senhor, pedir ao Senhor orientação sobre esse sistema, se é de Deus ou não, se vai persistir ou não, e cria uma situação. Tem pessoas que falam que Deus falou uma coisa que, irmãos, eu não vejo respaldo bíblico para isso. Tudo que viemos a ensinar para a igreja e traçar elas como doutrinas tem que estar dentro das Escrituras Sagradas de forma contextual. A Bíblia se explica contextualmente. Não existia aquela coisa de versículo só, não. Aquele versículo aqui, vamos saber, isso entra na hermenêutica agora. Vamos saber por que Deus, no hermenêutica exegese, né? Vamos saber por que Deus falou, porque Paulo falou sobre isso aqui. Vamos explicar, vamos entender isso de forma contextual. Aí pega um versículo isolado da Bíblia e cria uma doutrina. É lamentável. Número 4. Deus intervém para completar seus planos à medida que você lhe obedece. Talvez Pedro não tivesse ficado feliz, a princípio, com a sua tarefa, mas o coração de Deus deve ter vibrado por ver seu reino estabelecido no coração dos gentios. Deus quer ver todo mundo salvos. Aí me leva a história de Jonas. Jonas fugiu. Nínive aqui, fugiu para Jope. Ou fugir. Ele fugiu, mas Deus trouxe ele, pregou, indignado, mas pregou. E todo mundo foi salvo. Para a surpresa de Jonas. Olá, número 5. Deus pretende ser glorificado entre todos os povos. Você já fez o que acreditava que Deus estava dizendo para fazer e viu-se em dificuldades por causa disso? Pedro normalmente estava em dificuldades. Por isso não deve ter ficado surpreso. Se estivesse sendo criticado de pregar
ao evangelho aos gentios. Alguns dos líderes da igreja primitiva não estavam completamente convencidos de que Pedro havia agido corretamente. As coisas não mudaram. Muito não mesmo. Pedro foi sábio em levar consigo 6 judeus cristãos quando foi à casa de Cornélio. Isso. Gente, a coisa era séria. Eles não abriam mão dos gentios frequentarem a igreja. E Pedro teve essa luta, teve essa dificuldade. Nós vamos ter essa dificuldade para encontrar essas pessoas. Pregar para as pessoas que a qual estão perdidas no mundo, pessoas envolvidas com prostituição, com criminalidade, né, com várias coisas ruins. Vamos ter dificuldade. Mas se Deus mandou, né, vai lá, leva testemunha para poder testemunhar que Deus fez a obra. Como eu fez Pedro aqui. Depois Pedro vai lá e fala para eles, ó, tá vendo aqui? Pergunta a eles o que eles viram lá. Né? Porque às vezes tem pessoas que não acreditam muito naquilo que nós falamos. Aí leva testemunho, dos que acometiam, de toda reunião que vão fazer na casa de alguém, leve a comitiva. Leve pelo menos 2, deve 3, 4 pessoas para poder ir lá e as pessoas virem testemunharem disso. Vamos lá, vamos pular aqui? Ou melhor, deixa eu ler aqui outro ponto que eu subi aqui. Olha, o tipo de obediência de Pedro é necessário para que se ouça a Deus. Porque para que se saiba que ele deseja e para que esteja disponível a fim de ser usado para fazer o que ele deseja que seja feito. O que importa é o que Deus quer que seja feito. Não importa o que as pessoas falam. Agora, é claro, temos que convencê-las também. Mas isso, em primeira instância, nós temos que convencer, temos que fazer aquilo que Deus quer que seja. Então, vamos tomar muito cuidado. A minha preocupação grande é ver as pessoas muito presas ao que as pessoas pensam. Tudo bem, eu não vou desrespeitar isso. Eu até acredito que seja uma boa, mas seja uma boa que eu falo você dar satisfação. Mas você tem que priorizar o que Deus quer. E aí aproveite e também com o que Deus fez, mostrar para essas pessoas, dando satisfação a elas, como Pedro fez, dizendo o que Deus está para fazer. E Deus fez, e Deus quer que nós também nos posicionemos dessa forma também. Bom, amados, fico feliz em terminar mais uma unidade, né? Estamos aí com essa unidade, com esses capítulos em 2 partes, justamente para poder te auxiliar, para te ajudar, para que você possa, né, para que possamos, né, juntos aprendermos aqui o que é a missão de Deus, tá bom? Agora, a próxima aula é a lição ou capítulo, ou podemos dizer unidade, semana número 7. Vamos falar sobre Paulo, glória! Paulo na missão com Deus, o evangelho para todos os povos. Então, até a próxima aula, que vai ser empolgante também, como as demais foram. Deus abençoe.